Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de quarta-feira, né? Uma quarta-feira aí com muitos jogos importantes, Copa do Brasil, Copa da Alemanha, Copa da Liga Inglesa e muito mais, né? No total eu separei 11 jogos aqui para vocês nessa quarta-feira, dia 27, né? 27 de agosto de 2025. Finalzinho do vídeo vai ter bilhete pronto, vai ter bilhete de alavancagem e, obviamente, vai ter o nosso bingo, né? O super bingo aí pra gente tentar acertar mais uma vez uma odd alta, tá? Antes de mais nada, galera, já vai deixando aquele like aí para fortalecer o trabalho aqui do BetGreen, né? O seu like aí é muito importante para fortalecer o meu trabalho e também para o YouTube entender que esse conteúdo está sendo útil e entregar para mais pessoas, né? Então é de grande importância seu like. E quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho que tem do lado e também deixa seu comentário aí que é muito importante, tá? É uma rodada onde a gente vai ter vários jogos de Copa, então a gente vai tentar assim trabalhar no mercado de gols, que é um mercado assim mais seguro, na minha opinião e pela análise que eu fiz, né? Copa dificilmente vale a pena a gente pegar e focar em vitória do time da casa, da vitória do time visitante. Então, assim, o mercado de gols em Copa é um mercado assim mais seguro, pelo menos pela minha experiência e pela minha análise, tá show? E vamos dar uma olhada aqui agora, galera. Deixa eu mudar a tela aqui para vocês. Vamos dar uma olhada aqui na grade de jogos aí dessa quarta-feira. A gente vai ter aqui Copa da Alemanha, Copa da Liga Inglesa, aí vamos ter Campeonato Espanhol na Liga, Liga dos Campeões qualificação, jogo de volta, né? Vamos ter também aqui Copa do Brasil, vamos ter aqui Copa das Ligas, Copa da Colômbia e só, né? A gente vai ter aqui 11 jogos interessantes para a gente analisar. Vamos começar falando do nosso primeiro jogo, né? Já começa tarde o nosso primeiro jogo, né? 3h45 da tarde a gente tem os 32 avos aqui de final da Copa da Alemanha, né? Aquela fase bem inicial aí, onde entra as equipes pequenas, pegando os times favoritos, que é o caso aqui, né? Eu não sei se pronuncia Verheim ou Erhem. Vamos falar Verheim, né? Esse W aqui com som de V, vamos chamar aqui de Verheim, contra o nosso querido e poderoso Bayern de Munique. O jogo vai ser na casa aqui do Verheim e a gente vai ver os últimos 5 jogos dessa equipe que participa da terceira divisão da Alemanha, né? São 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o nosso poderoso e querido Bayern de Munique vem de 5 vitórias seguidas, né? Venceu a Supercopa da Alemanha, né? A final aí contra o Stuttgart, e também venceu aí na estreia da Bundesliga, vencendo por 6-0 o time do Red Bull Leipzig, tá? Não foi qualquer time. Foi o Red Bull Leipzig aí metendo 6-0. E teve os amistosos aqui contra Lyon, contra o Tottenham, teve aqui também contra o Grasshoppers, né? E tudo jogos assim onde a equipe não teve problemas de vencer, né? Confronto direto a gente vê que não tem nenhum jogo. Tá pagando a odd aí de 1,5 pro Bayern de Munique vencer. Vale a pena pegar? Obviamente que não. Então a gente pode estar trabalhando no mercado de gols. Primeiro tempo também não vale a pena pegar aqui, tá? O time do Bayern para vencer o primeiro tempo tá pagando 1,20. Não vale a pena nem para completar bilhete, na minha opinião. Uma odd muito baixa. Se fosse ali 1,28, 1,30 até valia a pena, né? Mas a gente pode estar trabalhando no mercado de gols, né? Primeiro tempo aqui, por exemplo, galera, a gente vai dar uma olhada aqui. Para sair mais de um gol e meio, tá pagando 1,55. Na minha opinião, é mais interessante, tá? E a gente tem aqui também no tempo normal, o mais de 3 gols e meio. Mais de 3 gols e meio tá pagando aí 1,40, 1,42, dependendo da banca, também é outra opção interessante, tá? Então a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 1 gol e meio no primeiro tempo, tá? Primeiro tempo para sair aí 2 gols ou mais. E a segunda opção, mais de 3 gols e meio na partida, né? Para esse jogo ter 4 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 4-1 Bayern de Munique, tá? 4-1 fora, talvez um 4-0. Agora, próximo jogo aqui, Copa da Liga Inglesa. A gente tem o Fulham jogando em casa contra o Bristol City. 3h45 da tarde esse jogo, válido aí pelos 32 avos de final aí dessa Copa da Liga Inglesa, também é início, né? E a gente vai ver aí que o Fulham, 3 vitórias e 2 empates, né? 2 empates seguidos aí na Premier League, né? Primeira rodada empatou fora de casa contra o Brighton, e no último jogo conseguiu buscar um empatezinho aí contra o Manchester United, né? Os 2 jogos aí empate 1-1. Já o time do Bristol City, que é uma equipe que participa da Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra, a equipe vem de 3 vitórias e 2 empates, né? Na Championship
Championship conquistou aí uma vitória e 2 empates seguidos, né? Então tá numa sequência aí parecida com a do Fulham, né? Conseguiu 2 empates seguidos aí nos últimos 2 jogos da Championship, 0-0 e 1-1. E no confronto direto, uma vitória do Fulham, uma vitória do Bristol City e 3 empates, né? Se tratando de Copa, galera, eu acredito que se o Fulham jogar o que sabe, ele tem chance de vencer esse jogo, tá? Mas aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa mais de 1 gol e meio, tá? O Fulham para marcar 2 gols ou mais. E a segunda opção, casa vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Fulham. Agora vamos aqui pro Campeonato Espanhol La Liga. 4 horas da tarde a gente tem a 6ª rodada do Campeonato Espanhol, né? Já 6ª rodada, né, cara? 6ª rodada? Não, é um jogo que era para acontecer na 6ª rodada e eles estão adiantando, né? Eu até achei estranho, mas é um jogo que era para acontecer na 6ª rodada e vai acontecer aí nessa quarta-feira, né? O jogo 4 horas da tarde a gente vai ter o Celta de Vigo jogando em casa contra o Real Betis. Na classificação, o Betis conseguiu aí um empate na estreia, fora de casa contra o Elche, e no último jogo venceu o Alavés por 1-0. Já o time do Celta de Vigo empatou no último jogo, né, contra o Mallorca fora de casa em 1-1, e na estreia perdeu o Getafe, né, jogando em casa, perdeu por 2-0. O confronto direto, se a gente for dar uma olhada, entre Celta de Vigo e Real Betis, a gente vê que o Celta de Vigo costuma levar melhor, né? São 3 vitórias do Celta de Vigo, uma vitória do Betis e um empate, né? E o que eu achei interessante aqui é que os últimos 5 jogos desse confronto bateu ambos marcos e bateu mais de 2 gols e meio, né? Então, assim, costuma bater muitos gols aí nesse confronto, né? E se a gente for dar uma olhada aqui, por exemplo, o mais de 1 gol e meio na partida, ele tá pagando aí 1,27, 1,29, dependendo da banca. Vale a pena pra gente colocar num bilhetezinho, pra fazer uma dupla, ou até mesmo pra fazer aí um bilhetezinho com 3 jogos, igual a gente costuma fazer, né? Então a primeira opção a gente vai pegar a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar pra esse jogo, galera? Vou arriscar um empate de 2-2. Agora o próximo jogo aqui, Liga dos Campeões. A gente vai ter aqui essa final aí para ver quem vai para a fase de grupo e quem vai ficar de fora. E a gente vai ter aqui o Benfica jogando em casa, né, jogando em Portugal, contra o Fenerbahçe da Turquia. 4 horas da tarde esse jogo. O primeiro jogo lá na Turquia ficou um empate de 0-0. As duas equipes poderiam ter saído aí com um resultado favorável, porque foi um jogo aberto. Acabou que ficou um 0-0, mas esse 0-0 foi bem enganoso, tá? Poderia ter ficado 1-1 pelo menos. Mas acredito que agora, nesse jogo de volta, o Benfica jogando em casa tem favoritismo para vencer, né? O Benfica que nos últimos 5 jogos conquistou 4 vitórias e um empate, né? Esse empate aí contra o Fenerbahçe. E o Fenerbahçe, por sua vez, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Confronto direto teve alguns jogos e o Benfica venceu 3 vezes e teve 2 empates, né? Inclusive 2 empates aí onde o Fenerbahçe jogou em casa, né? Isso na Champions de 2018 e essa Champions agora, né? Qualificação de 2025 foi o último jogo. Aqui, galera, a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica casa vence, tá? Eu particularmente acredito que o Benfica vai vencer e vai se classificar aí para a fase de grupo da Champions. E a segunda opção a gente pode estar pegando aqui mais de meio gol no primeiro tempo, tá? Acredito que no primeiro tempo vai sair um golzinho aí, diferente desse primeiro jogo que ficou um 0-0. Nesse segundo aqui acredito que vai ser um jogo mais aberto. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Benfica. Agora vamos aqui para mais um jogo da Copa da Liga Inglesa, 32 avos. 4 horas da tarde a gente tem aqui o Grimsby contra o Manchester United. Esse jogo aí que, na minha opinião, o Manchester é favorito demais, né? Vai pegar uma equipe da 3ª divisão, se eu não me engano, né? Deixa eu confirmar aqui. 4ª divisão, né? Que é a Liga 2. Terceira divisão é a League 1 e a Liga 2 que é a 4ª divisão no caso, né? E o Grimsby aí vem de 3 vitórias e 2 empates, enquanto o Manchester, 1 vitória, 3 empates e uma derrota. Confronto direto não apareceu nenhum jogo a princípio, e aqui, galera, eu acredito que vai ser um jogo aberto, um jogo com muitos gols, né? A defesa do Manchester não é lá essas coisas, mas em compensação um ataque aí é um ataque forte, né? Um ataque aí que com certeza vai marcar 2 ou 3 gols nesse confronto. Então aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção a gente pega aqui fora vence no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 para o Manchester.
Agora, o nosso próximo jogo aqui, agora a gente vai ter os jogos da noite, né? A gente vai ter aqui Copa do Brasil, quartas de final, jogo de ida, e logo de cara a gente já tem um clássico, né? Um clássico mineiro. Atlético Mineiro contra Cruzeiro, 7h30 da noite. Primeiro jogo, o Atlético Mineiro vai jogar em casa, e acredito que vai ser um jogo aí bem equilibrado, tá? Cruzeiro tá com uma ótima equipe, tá com uma equipezinha bem encaixada, e o Atlético Mineiro, querendo ou não, vem oscilando, né? São 2 derrotas, 2 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, né? Na última rodada o Brasileirão perdeu para o São Paulo por 2-0. Já o time do Cruzeiro, 3 vitórias, um empate e uma derrota. Na última rodada aí conseguiu vencer o Internacional por 2-1, né? E querendo ou não, tem um time no momento melhor do que o Atlético Mineiro, na minha opinião, tá? Isso é minha análise. Eu acredito aí que o Atlético Mineiro tem uma boa equipe, mas o Cruzeiro tá melhor. Tanto é que é só você pegar a classificação do Brasileirão. Obviamente, a classificação não quer dizer nada, pô. Como que não quer dizer? O time que tiver em primeiro lugar terminar o campeonato, ele é campeão. Então, tipo assim, a classificação ajuda sim. No confronto direto, que pesa, né? O confronto direto aí são 2 vitórias do Atlético Mineiro e 3 empates. Então, assim, pro Atlético Mineiro aí conseguir uma vitória ou um empate nesse primeiro jogo não é ruim de tudo, tá? Porque é jogo de ida e volta, então o Atlético Mineiro no primeiro jogo aí vai querer mostrar serviço diante de sua torcida. Então aqui a gente pode estar pegando a primeira opção, a dica casa ou empate, tá? Atlético Mineiro ou empate. Nesse primeiro jogo, esse jogo aqui tá com cara de empate, então a gente pega casa ou empate. E a segunda opção, galera, a gente pega aqui menos de 1,5 gols no primeiro tempo, tá? Primeiro tempo aí para sair no máximo um golzinho. De preferência que não saia nenhum gol, né? Mas mas só pode sair aí, por exemplo, um gol, né? Menos de 1,5 gols no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar aqui 1-0 Atlético Mineiro, mas pode acontecer também um empate aí de 0-0 ou 1-1. Agora o nosso próximo jogo aqui, a Copa das Ligas, América do Norte e Central, a gente vai ter Inter Miami contra Orlando City, 9h30 da noite esse jogo, válido aí pela semifinal, né? E o Inter Miami aí que vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota nesses últimos 5 jogos, enquanto Orlando City, 3 vitórias, um empate e uma derrota, campanha bem parecida aí nesses últimos 5 jogos, né? Confronto direto, Orlando City venceu 2 vezes, Inter Miami venceu uma e teve 2 empates, né? Esse jogo aqui, na minha opinião, tá interessante para gols, né? Acredito que vai ser um jogo aberto aí com muitos gols e também possivelmente gol das duas equipes, né? Especialmente que essa equipe do Orlando City não é boba. Então a primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica mais de 2,5 gols na partida e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, eu vou ficar em cima do muro e vou botar um empate de 2-2, tá? Mas pode acontecer um 2-1 aí pro Inter Miami, que é uma equipe muito, assim, superior se jogar aí Suárez, Messi. Messi eu não sei se joga, né, por conta aí de uma lesão, mas se o Messi jogar aí o favoritismo fica assim com o Inter Miami, tá? Mas a princípio vamos pegar aqui esse empate com gols de 2-2. Agora vamos aqui para mais jogos da Copa do Brasil. Vamos ter aqui Atlético Paranaense e Corinthians, 9h30 da noite esse jogo, né? Quartas de final. Primeiro jogo, o Atlético Paranaense vai estar jogando na nossa querida Arena da Baixada, que agora é Liga Arena, né? Mas eu gosto da Arena da Baixada, cara. Liga Arena não tem nada a ver, mas enfim, é Liga Arena. A gente vai ter o Atlético Paranaense jogando em casa aí, tentando surpreender e chegar numa semifinal de Copa do Brasil, né? A equipe não tá bem na Série B do Brasileirão, mas nos últimos 5 jogos aí conquistou 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, né? Pelo menos perdeu só um joguinho aí nesses últimos 5, né? Já o time do Corinthians, 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, né? O Corinthians que vem oscilando bastante. Confronto direto, 3 vitórias do Corinthians, 1 vitória do Atlético Paranaense e 1 empate. Então, assim, tem um favoritismo aqui do Corinthians. O Corinthians venceu 3 vezes, né? O Atlético Paranaense só venceu 1. Então, talvez o Corinthians para vencer ou empatar, talvez, uma odd de 3, para quem gosta de odd alta, uma moedinha aqui no Corinthians não seria ruim de tudo não, tá? A primeira opção que eu vou deixar aqui para vocês é a dica fora o empate, tá? Corinthians ou empate. E a segunda opção aqui a gente pega menos de 1,5 gols no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 Corinthians, 1-0 fora. Agora o próximo jogo aqui da Copa do Brasil, quartas de final, a gente tem Vasco e Botafogo, né? Mais um clássico nessa Copa do Brasil, agora um clássico carioca. De um lado vai ter o Vasco jogando em casa no seu primeiro jogo, não sei se vai ser aí no São Januário, né? Não sei, ou se vai ser no Maracanã.
se vai ser em outro estádio, mas a princípio aí o Vasco vai estar jogando em casa nesse primeiro jogo, 9h30 da noite, né? E a gente vai ver os últimos 5 jogos do Vascão aí, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, enquanto o Botafogo, 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Confronto direto, 2 vitórias do Vasco, 2 vitórias do Botafogo e 1 empate, né? Tem assim um equilíbrio muito grande, né? A maioria dos jogos aí entre Vasco e Botafogo, Botafogo e Vasco, costumam bater sempre 2 gols ou mais. Então é uma opção interessante, né? Se a gente for olhar aqui, por exemplo, o mais de 1 gol e meio na partida, ele tá pagando aí 1,47. 1,47 aqui na Betano. Não é ruim, tá, galera? É uma odd bem interessante aí para fazer uma duplinha, ou até mesmo esperar um pouquinho e pegar no ao vivo ali, esperar passar de 1,50 e pegar no ao vivo. Então aqui a primeira opção a gente vai com a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar 2-1 Vasco. Nesse primeiro jogo aí eu acho que o Vasco ganha jogando em casa, especialmente se for em São Januário. Agora nosso próximo jogo é Copa da Colômbia. Copa da Colômbia a gente vai ter aqui o Atlético Nacional contra o Quindio, o Deportivo Quindio. A gente vai ter esse jogo 10h30 da noite, válido pelas oitavas de final. É jogo de ida e volta, né? Primeiro jogo o Atlético Nacional vai estar jogando em casa. E nos últimos 5 jogos aí, 4 empates e 1 vitória do Atlético Nacional, que está empatando bastante, né? Acabou sendo eliminado aí pelo São Paulo na Libertadores. E agora vai poder focar 100% aí nessa Copa da Alemanha e até mesmo no campeonato da Colômbia mesmo, né? O Deportivo Quindio aí, que é uma equipe da segunda divisão, né, se não me engano, primeira B, segunda divisão, conquistou uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto foram 4 vitórias do Atlético Nacional e 1 empate, né? Então assim, favoritismo total aí para o Atlético Nacional vencer. E a primeira opção que a gente vai pegar aqui, galera, é a dica casa menos um handicap asiático, que no caso é o Atlético Nacional para vencer por 2 gols de diferença ou mais. Venceu por 1 gol de diferença. Se você pegou o handicap asiático, você não vai perder, vai anular a opção, tá? Então sempre lembrar de pegar o handicap asiático, tá? Menos um handicap asiático aí para o Atlético Nacional. E a segunda opção a gente pode pegar aqui, galera, casa mais de 1 gol e meio na partida, né? No caso, o Atlético Nacional para marcar 2 gols aí, independente do resultado final. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Atlético Nacional. E agora o nosso último jogo aqui, mais um jogo da Copa das Ligas, semifinal aí, jogo entre Los Angeles Galaxy e Seattle Sounders. É só para poder aqui de curiosidade, né? No caso, essa semifinal aí não sei se vai ter semifinal do outro lado, do México, ou se as equipes foram eliminadas, tá? Eu não me recordo, mas até o momento aí foi Inter Miami e Orlando City, e agora Los Angeles Galaxy e Seattle Sounders aí na outra semifinal, né? Então assim, eu acho que são boas, né, os times do México. Mas enfim, a gente vai ter esse confronto aqui onde tem um cenário incrível para gols, né? A gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Los Angeles Galaxy. 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos aí batendo mais de 2 gols e meio na partida. E os jogos do Seattle Sounders são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? Os últimos 5 jogos aí bateu mais de 2 gols e meio em 3 jogos, né? Inclusive no último jogo pela MLS, a equipe meteu 5-2 em cima do Sporting Kansas City, né? Então assim, promete ser um jogo muito bom para gols. No confronto direto, a gente vê que tem um equilíbrio, 2 vitórias do Galaxy, 2 vitórias do Seattle e 1 empate, né? Nesse jogo aqui, galera, por se tratar de Copa, eu acredito que vai ser um jogo aberto com muitos gols, né? Especialmente que a defesa do Galaxy aqui não tá grandes coisa, não. Então a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 fora, 3-2 pro Seattle Sounders. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo, espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante nessa rodada. E antes de eu finalizar aqui e mostrar os bilhetes para vocês, galera, vamos estar usando aqui o Genius, né? Tem um tempo que a gente não usa o Genius. Vamos abrir aqui o Genius aqui, vou logar na minha conta e vamos analisar os 2 clássicos aí dessa Copa do Brasil, né? O primeiro clássico que a gente vai analisar aqui é Atlético Mineiro e Cruzeiro, né? A gente vai dar uma olhada aqui, ó, escrever Cruzeiro. E a gente vai ver aqui, Atlético Mineiro e Cruzeiro Copa do Brasil, aqui que a gente vai estar utilizando. Só para lembrar aí, para quem é novo aqui no canal e não conhece, o Genius ele é um site, né? É uma ferramenta que usa inteligência artificial para fazer uma análise completa do confronto que você escolhe, e diante disso ele vai estar pegando ali confronto direto, os últimos jogos, o desempenho da equipe, jogadores à disposição, então ele vai fazer uma análise completa. Para você que não tem tempo, por exemplo, de fazer a análise completa dos jogos, esse site aqui é excelente. É grátis? Não.
Não é grátis, já vou avisando para vocês, tem que escolher um plano. Eu particularmente peguei o plano vitalício, porque como eu trabalho aqui com vocês oferecendo palpite diariamente, eu peguei o vitalício, que é mais interessante para mim, porque ficar pagando esse negócio de mês por mês não seria interessante, o custo-benefício não ia sair legal, especialmente que eu vou estar utilizando sempre. Então para você que está começando aí, você pode pegar um plano de uma semana, um mês, 3 meses, ou se tiver um dinheirinho sobrando, pega o vitalício logo de uma vez, que é interessante, né? E é um site que está tendo atualização direto, sempre botando aí ferramentas novas, e eu gosto de utilizar aqui essa opção aqui, ó, tá aparecendo aí para vocês, né? Pergunte ao Genius IA. Aí aqui você escreve o nome do time que você quer analisar. Depois disso você vai pegar aqui e vai clicar em Pergunte ao Genius IA, e aqui você vai perguntar o que você quiser. Quantos cartões na partida vai ter, cartões para o time da casa, cartões para o time visitante, escanteio, gols, ambos marcam, você vai perguntar qualquer coisa. Eu aqui vou perguntar o seguinte, ó, qual vai ser o placar desse jogo? Esse primeiro jogo eu acredito que o Atlético Mineiro aí vence ou empata, tá? Talvez um empate de 1-1. Seria meu palpite mais ou menos assim, né? 1-1 ou 2-1 Atlético Mineiro. Mas vamos ver aqui o que o Genius vai dizer, né? 1-0, 1-1, 2-1. Eu acredito que o Cruzeiro não vence esse primeiro jogo. Aqui o Genius ele vai estar processando aqui, né, calculando o algoritmo, ele vai estar fazendo a análise completa aí da partida, né? E aqui ele vai dar aqui a estatística, né? Vai escrever aqui um texto explicando o porquê do palpite final dele, né? Aqui, com base nos dados calculados, a análise aponta uma vantagem significativa para o Atlético Mineiro. Isso aqui já começou que não está errado comigo, né? Então aqui ele botou, ó, placar mais provável, Atlético Mineiro 1-0 em cima do Cruzeiro. Ou um empate de 0-0 ou 1-1. Então assim, o Genius está de acordo comigo, pelo menos nesse jogo aqui, ele concorda que é um jogo mais favorável para uma vitória ou um empate, né? Nesse jogo aí, vitória do Atlético Mineiro ou empate, né? O Cruzeiro aqui, por exemplo, já não chega como favorito para vencer, isso segundo o Genius e também pela análise que eu fiz aí junto com vocês, né? Então, os dois palpites que ele deixou aqui de placar exato, na verdade 3, né? 1-0 Atlético Mineiro, 0-0 ou um empate com gols de 1-1. Então, esses aqui são os 3 placares aí possíveis que o Genius acredita que pode acontecer. Aí agora o outro jogo que a gente vai analisar aqui é o Vasco contra o Botafogo, né? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Tem que ver se vai dar para fazer a pergunta, porque ele tem um tempo aqui, né? Qual vai ser o placar desse jogo? Vamos ver se ele vai conseguir perguntar. Deixa eu até salvar aqui. Tem que esperar 2 minutos e tudo mais. A gente pode estar utilizando essa outra aqui, ó, que é a Previsões Genius IA. Eu acho que é essa, Previsões Genius IA, Previsões ao vivo. Essa previsão aqui. A gente vai utilizar essa aqui para não ter que esperar lá, né? Essa daqui ele já vai dar previsão, não vai ser de placar, mas ele vai dar, por exemplo, 2 ou 3 sugestões de possíveis entradas para esse jogo entre Vasco e Botafogo, né? Então tem essas duas opções, pergunte ao Genius IA e previsões Genius IA, tá, galera? Eu tô fazendo essa parte aqui um pouquinho mais demorada só para explicar para vocês, tá? Para mostrar que realmente é um sitezinho que vale a pena. Qualquer coisa, se você estiver achando chato, é só você pular o vídeo aí para a parte já dos bilhetes. Fechou, galera? Aqui ele deu 2 sugestões, né? A primeira aqui é o ambos marcam, né? Ambas equipes marcar um gol. E a segunda opção aqui seria Botafogo vence ou empata, né? Então ele tem essas 2 sugestões, ambos marcam, então a gente ganharia aqui, porque eu botei mais de um gol e meio, lembra? No primeiro palpite e o ambos marcam, então a gente ganharia aqui os 2 palpites, né? Por essa análise, e Botafogo vence o empate, né? No caso seria aí o Botafogo para vencer ou empatar esse jogo. Também não seria uma opção ruim, né? Eu particularmente acredito que esse jogo vai ser um empate ou vitória do Vasco, né? O mais provável aqui seja um empate com gols. Mas não seria ruim de tudo também o Botafogo vencer. Então, galera, isso daqui é o Genius IA. Lembrando que a gente utiliza aí o Pergunte ao Genius IA ou previsões aí para ele já gerar 2 opções aqui para vocês, fechou? Agora a gente vai aí, sem mais delonga, né, para os nossos bilhetes, né? O primeiro bilhete que eu vou estar deixando para vocês é o bilhete pronto da rodada. Logo em seguida a gente tem um bilhete alavancagem e no finalzinho o nosso bingo, tá? E o bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete aqui, né, o nosso bilhete da rodada dessa quarta-feira, a gente vai com 3 jogos. O primeiro jogo, o Campeonato Espanhol na Liga, Celta de Vigo e Real Betis, a gente pegou aqui mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, Copa do Brasil, Vasco da Gama e Botafogo, a gente pegou aqui Botafogo mais de meio gol, né, no caso o Botafogo tem que marcar um gol independente do resultado final. E o terceiro jogo, Copa das Ligas, América do Norte e Central, o jogo entre Los Angeles Galaxy e Seattle Sounders, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida.
No final a gente teve uma odd de 2,14, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$214,35. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora eu vou deixar para vocês a seguir o nosso bilhete de alavancagem, tá? E o nosso bilhete de alavancagem ficou assim, ó. A gente pegou 3 jogos aqui, utilizando alguns mercados interessantes, né? O primeiro jogo aqui, Campeonato Espanhol, La Liga, Celta de Vigo e Real Betis. A gente pegou aqui o time visitante no primeiro tempo para ter um escanteio. No caso, o Real Betis, né? No caso, para ter um escanteio aí no primeiro tempo, pelo menos. Aí o segundo jogo aqui, a gente pegou Vasco da Gama e Botafogo, né, Copa do Brasil. A gente colocou o Vasco da Gama para receber 2 amarelos ou mais. Se receber o vermelho já é green, né, porque o vermelho conta como 2. Então o Vasco tem que tomar aí 2 cartões na partida ou mais. E o terceiro jogo aqui, galera, Copa das Ligas aí, né, América do Norte Central, jogo entre Los Angeles Galaxy e Seattle Sounders. A gente pegou aqui o Seattle Sounders para marcar um gol. Pelo menos um golzinho aí pro Seattle Sounders, independente do resultado final. Aí no nosso bilhete aqui de alavancagem, galera, a gente teve uma odd de 1,76, ficou uma odd bem interessante. A gente começou aqui, por exemplo, simular com R$100 para voltar 176,32. Lembrando que como é bilhete de alavancagem, você pode estar utilizando aí R$10, R$5, vai de acordo com a banca de vocês, ou quem quiser colocar um valorzinho a mais, aí pode estar utilizando como bilhete mais seguro, vamos dizer assim, tá show? Agora a seguir eu vou deixar para vocês o bingo, né? E o nosso bingo dessa quarta-feira ficou assim, ó. A gente pegou 5 jogos no nosso bingo. O primeiro jogo aqui, Copa da Alemanha, Verheyen contra o Bayern de Munique, a gente pegou mais de 3 gols e meio na partida. Segundo jogo, Atlético Mineiro e Cruzeiro, a gente pegou aqui Atlético Mineiro para marcar um gol, independente do resultado final. Aí terceiro jogo, Inter Miami e Orlando City, mais de 2 gols e meio na partida. Los Angeles Galaxy e Seattle Sounders, mais de 2 gols e meio na partida também. E o último jogo, Copa da Colômbia, Atlético Nacional e Deportes Quindio, a gente pegou aqui Atlético Nacional para marcar 2 gols ou mais nesse jogo, né? Marcou 2 gols, já é green, independente do resultado final. Aí o nosso bingo teve uma odd de 6,9, a gente simulou com R$50 para ter um retorno potencial de R$304,71. Esse daqui é o nosso bingo, lembrando que bingo é para você colocar o troco do pau, né? Então dependendo da sua banca aí, você pode estar colocando aí R$5, R$2, R$10, vai de acordo com a sua banca, tá? Mas sempre utilizando aí no máximo 1% da banca, fechou? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado aí dos palpites, do bilhete da rodada, do bilhete de alavancagem e do nosso bingo. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta e compartilha também, que vai ajudar bastante aí o canal BetGreen crescer cada vez mais. Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa quarta-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!